Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Instituto Fragata. E olha, hoje um tema muito bacana, liderança transformacional e soft skills. Gente, é tão interessante quando a gente fala de liderança, porque por incrível que pareça, muitas pessoas ainda acreditam que a liderança ela é só uma habilidade técnica. Fala sério, vai, das empresas que você trabalhou, talvez até que você trabalhe. A questão mais desafiadora não é o clima da empresa? Não é realmente o ambiente, muitas vezes? Gente, ambiente tem a ver com comportamento, comportamento tem a ver com liderança. Está nos momentos dos líderes verdadeiramente compreenderem que a liderança ela é não só uma habilidade de gerenciar, mas sim uma extrema habilidade de conectar com pessoas, de engajar pessoas, de verdadeiramente gerar os resultados a partir dos resultados dos outros, da equipe, do time. Um líder ele precisa ter uma visão sistêmica, ele precisa olhar de uma forma muito ampla todo o conjunto da empresa para entender o papel dele e verdadeiramente ser uma pessoa que busca o autoconhecimento. E aqui digo para você que é uma grande lacuna que está aí aberta a quem quiser preencher, porque não é de hoje que já sabemos que o mercado está carente de líderes. O mercado verdadeiramente pede por novos líderes. Por quê, gente? Nós estamos numa época de muito conhecimento. Fala sério, não dá mais para a gente aceitar viver ou trabalhar numa empresa apenas por trabalhar. A gente quer realmente ter propósito, a gente quer ter um sentido, a gente quer sentir lugar onde as coisas acontecem e temos, vamos dizer assim, amigos e pessoas que são parceiras e não concorrentes a todo tempo, né? É claro que a gente fala em termos de trabalho, de carreira, a gente sim vai ter uma certa concorrência. Ô, Aninha, já te mandei o convite. Chegou aí para ti? Seja muito bem-vinda. Ana chegou aqui. Vai falar com a gente hoje sobre soft skills. A Ana que já trabalha com liderança. Mas ela tem umas coisas mais interessantes que ela vai contar para a gente também. Oi, Ana! Olá, olá! Tudo bem, Tudo bem? Alex? Tudo Tudo ótimo com você? ótimo! Seja muito bem-vinda. Muita correria por aí, Ana? Nossa, você não tem noção, muita correria, muita coisa para fazer, graças ao meu bom Deus. É sempre bom ter o que fazer, Alex. É verdade, Ana. Eu lembro, você me fez lembrar uma vez que eu fui lá no Instituto Brasileiro de Coaching conversar com o Zé Roberto, acho que tinha que acertar alguma coisa com ele, e eu saí do meu treinamento e fui pro dele. Eu falei, nossa, Zé, mas sua turma aqui tá sobrando gente, hein? Manda pra lá. Aí ele olhou pra mim e falou assim, sobrando? Ele falou, aqui não sobra nada, não. Aqui tem o suficiente, tem tudo aquilo que a gente precisa, porque sobra é o que eu não quero, e eu honro tudo que eu tenho. E que bom É essas isso demandas, não é aí. verdade, Ana? É isso Ana, aí. A vida é agitada, a vida é uma correria, uma loucura, mas é muito bom viver e muito bom ter tudo isso, porque isso é sinal que a vida flui, é né? verdade, Ana. Então, ó, É verdade. estamos aqui de novo. Muitíssimo obrigada pelo convite. É um prazer poder falar com você sobre dois temas que eu tenho estudado muito. O tema do meu TCC aí do MBA em gestão de pessoas. Então, é um assunto que, assim, me fascina muito. É muito bom poder falar sobre isso, ainda mais com você, que é uma pessoa estudiosa e muito ligada ao conhecimento humano, ao autoconhecimento. Então, vamos papear, vai ser um bom papo, tenho certeza disso. Que legal, eu te falei várias vezes que eu estava ansiosamente positivo para conversar contigo, para aprender contigo. Mas eu queria te falar uma coisa, antes da gente entrar no tumulto liderança, soft skills. Me fala uma coisa, como é que funciona esse jogo das forças de caráter, que vem da psicologia positiva? Explica pra gente isso, que eu achei muito interessante, Ana. Olha, cara, esse jogo é assim, como é que eu vou dizer, é um bibelô para mim. Por quê? Eu tenho uma história de empreendedorismo na vida. Então, aos 12 anos de idade, fazia pano de prato para vender, depois crochê, tricô. Entrei para a faculdade, eu precisava pagar a faculdade. Então, assim, eu criava coisas, né? Eu tenho essa habilidade. Inclusive, no teste das forças de caráter, não sei se você já fez? Já fiz. Né? A criatividade em dois testes que eu fiz. No primeiro, ela ficou na segunda colocação. Na segunda vez que eu fiz o teste, ela ficou na primeira colocação. Foi exatamente na época que eu estava
criando esse jogo, Que tá? legal. Eu estava... Deixa eu pegar aqui uma coisa para te mostrar. Olha, achei muito interessante, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite. Então, olha, sintam-se muito à vontade aqui com a gente. É um bate-papo sobre liderança, sobre autoconhecimento, sobre soft skills. Se tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade. Deixa aqui, clica na caixinha que tem a pergunta aqui, porque a gente não perde ela aqui nos comentários, tá? Aproveita a oportunidade. E, Ana, fala pra gente aí. Maravilha. Isso aí, muito boa noite para todos vocês que estão chegando aí. É muito bom ter vocês aqui para esse bate-papo. E vai ser melhor ainda se vocês tiverem uma interação com a gente através de perguntas. Vai ficar maravilhoso. Mas aí, Alex, na época que eu fiz o meu segundo teste das forças de caráter, eu estava na organização desse livro que eu idealizei, junto com as duas organizadoras. E aí eu estava avaliando alguns capítulos, orientando o capítulo de uma das coautoras. E eu falei assim, pô, não existe uma ferramenta no Brasil para a gente trabalhar forças de caráter, forças pessoais. Eu vou criar um negócio desse. Eu não tenho aqui em mãos agora, estava aqui, mas não está. O primeiro rascunho que eu fiz, eu não sou boa de desenho, sou criativa, mas não sou boa de desenhar. Eu rascunhei, colei folhas de papel A4, eu rascunhei o que eu tinha pensado. Um jogo de tabuleiro. Por quê? Porque reúne pessoas à volta. As pessoas brincam, as pessoas ali se colocam, né? Então, eu criei o jogo das forças de caráter, esse rascunho, e aquilo não saiu da minha cabeça. Inclusive, foi uma noite que eu não dormi. Eu passei a noite acordada pensando como seria fazer isso. E aí, comecei a buscar pessoas que poderiam ser meus parceiros nessa criação. Criei o jogo, ótimo, maravilhoso. Fui atrás de quem fazia caixa em São Paulo, contratei um ilustrador, que, aliás, Alex, um ilustrador assim que me fascinou muito, porque ele é negro e a pegada do jogo é uma pegada de inclusão, porque ele deixou a marca dele, sabe? Assim, tem algumas figuras do jogo que você vê que é afrodescendente. Achei isso muito Legal. legal. É um jogo ecológico, ele é feito de garrafa PET. Então, para um jogo, tirando a caixa que é de papelão, para um jogo com todos os componentes, são menos 80 garrafas PET que saem do ambiente. Então, ele é um jogo corretamente ecológico, né? E aí surgiu, depois que eu fiz isso, eu falei assim, pô, mas e agora? Chegaram as caixas dos jogos, tudo, das caixas. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou vender isso? Aí eu criei meu site, transformei meu site numa plataforma e-commerce. Aí eu desenvolvi o treinamento Potencializando Forças e Resultados para a Liderança. E é um jogo lúdico que é psicoeducativo em relação às forças pessoais, que é meio que o carro-chefe, um dos pilares muito importantes da psicologia positiva. E assim foi, né? E ele é parte integrante de todos os treinamentos que eu faço. Deixa eu tirar meu WhatsApp, pronto. De todos os treinamentos que eu faço até hoje, porque não existe, na minha concepção, entendimento, autoconhecimento, né? Sem que eu entenda quais são as forças que eu tenho. Porque Com certeza. falar sobre as nossas fraquezas, mas as nossas forças nem tanto. É verdade. Ontem eu perguntei a uma cliente de psicoterapia, eu perguntei
quais são as suas características que você considera potentes em você? Ela me deu uma, eu ajudei, ela me deu duas, sabe? E as suas forças negativas, quais são? Porque a gente é luz e sombra, né? E Sim. aí ela começou a falar várias forças negativas, vários aspectos das sombras dela. Então, esse jogo, ele é uma ferramenta psicoeducativa sobre aquilo que você, que a humanidade tem de bom. Que interessante, Ana. Inclusive, vou até pegar o gancho, porque você trouxe uma questão que é primordial para um líder, né? E aí eu acho que é onde, nossa, expande aqui a nossa live para uma série de movimentos, porque como posso liderar a minha própria vida se eu não tiver a aceitação daquilo que eu tenho de bom, né? Então a gente vai identificando com o tempo que realmente processos psicológicos, muitas vezes, que são processos comuns, entre aspas, né? Podemos dizer assim, quem não tem os seus processos, muitas vezes, pela pessoa não ter essa perspectiva, ela joga até talentos fora, né, Ana? E aí a gente entra na questão da liderança. Mas eu queria dizer uma coisa. Ana, qual que é a tua história com a questão da liderança, com o mercado? Como é que, de repente, você, que tem a parte da psicoterapia, também tem a parte da liderança, como é que é a tua história com a área corporativa, com líderes? Então, olha que legal. Tudo começou com a criação desse jogo das forças de caráter, tá? Hum, Porque negociantes, todos somos, desde criança. A gente aprende a negociar. A gente barganha com as pessoas, né? sim. Então, quando eu criei esse jogo e eu pensei, bom, e agora como que eu vou comercializar? Como que eu vou vender? Eu criei o treinamento e aí eu me descobri com muito desejo. Oi, Tânia, obrigada pela tua presença, minha amiga. Oi, Antônio, meu filhote passando aí. Eu descobri que eu tinha vontade de fazer alguma coisa além com esse jogo, que eu queria trabalhar com aquilo, já que eu conheci psicologia positiva, né? Eu fui fazer uma mentoria de negócios. Nessa mentoria, que durou alguns meses, eu fui aprender a vender, eu fui aprender a me posicionar, eu fui aprender a desenvolver a minha marca pessoal, né? E com isso, eu comecei a desenvolver a ideia de que, assim, sim, eu sou líder. Eu comecei a enxergar em mim capacidades, competências, né? Soft skills e forças humanas da psicologia, meus pontos fortes, meus talentos, que me fizeram entender que sim, que eu tinha condições de trabalhar esse tema, já que eu enxergava em mim algumas habilidades de liderança, né? Desde liderar a casa, liderar grupos de conversa, e eu comecei a rastrear essas habilidades em mim. E fiz essa mentoria, comecei a fazer os treinamentos, já entrando nas equipes e fazendo os treinamentos, vendendo treinamento de fato, e achei pouco. Falei, vou fazer um MBA em gestão de pessoas, Hum. né? Me faltava esse conhecimento para endossar a minha prática. Terminei mês passado, em julho, eu defendi aí o TCC, graças a Deus, fui bem. E o tema foi as soft skills mais relevantes para a liderança no pós-pandemia. E o que me encanta? Me encanta trabalhar com um grupo de pessoas, ver a diversidade que existe nas equipes, ajudar as pessoas a olharem para elas, limparem os óculos e olharem para as pessoas para o todo, porque a vida, ela é holística. Nós precisamos ter esse olhar holístico e as organizações não têm. Algumas, a maioria não tem, né? Pra você ter uma ideia, a partir de 1998, 2001, a psicologia positiva, ela entrou muito forte nas organizações,
para trabalhar resiliência, com os estudos da resiliência. Depois veio a apreciação, né? Todo o aparato que mostra a importância de olharmos para as pessoas, o que elas têm de melhor para desenvolver o que? Alta performance. Então, estava muito ligado ainda nos resultados. E sim, as empresas hoje, amanhã, sempre vão querer lucro. Ok, eu também quero, você também quer, correto? Mas se a gente pode fazer isso com um olhar humanizado, inclusive com o cliente que está lá na ponta que vai receber o seu trabalho, cara, isso é formidável. E aí isso começou a me interessar muito. Eu acho muito interessante trabalhar com lideranças e equipes. Sim. É isso mesmo, Ana. Eu acredito que é interessante como, você trazer a questão de realmente ter uma visão muito holística, né? Porque o que a gente percebe, pelo menos das empresas assim mais resistentes, é que a visão ainda está muito fechada ali em processos, né? É ainda como se tivesse uma mentalidade onde só a sua habilidade é que importa, mas essa questão mais humana de autoconhecimento, de autopercepção. Ana, de um lado é tão simples, porque se eu de repente assumo uma função como líder, a primeira coisa que eu tenho que entender agora é que o meu resultado está diretamente ligado ao resultado das pessoas que estão comigo. Então vem a questão, né? Para um pouco, como é que eu consigo gerar este movimento com pessoas sem que eu tenha que ficar indo pela imposição? Aí acho que nasce realmente a mentalidade desse novo líder. E me fala uma coisa, até falando de soft skills, me fala de onde veio esse termo, qual a origem, como é que esse movimento fluiu? Fala para mim sobre soft skills, Ana. Soft skills é um termo que, na verdade, não é novo, né? Tá. Desde 2010 eu estudo habilidades socioemocionais. Eu estudei muito na época da minha especialização em psicologia positiva, porque o meu tema foi sobre habilidades socioemocionais. Eu estudei muito Delprete, né? Que são autores brasileiros de São Paulo, são realmente assim pessoas com um domínio muito grande na área, mas muito antes de Delprete já se falava sobre essas competências sociais. O comportamento socialmente aceito, né? Então, isso já vem de longa data. Nós temos estudos aí muito importantes de 1980 e alguma coisa, 2000, 2001, e hoje em dia, com toda essa necessidade das organizações se enquadrarem nas novas tendências do mundo, que aumentou muito, modificou muito com a chegada da pandemia, na verdade, com a revolução da indústria 4.0, né? Com a automação, com a inteligência artificial, cognição computadorizada. Tudo isso trouxe uma mudança muito grande nos processos dentro das organizações. Com a pandemia de 2020, isso teve um boom. Por quê? Como que o líder vai gerenciar as pessoas? Como que o líder vai ajudar a manter a cultura da empresa se esse colaborador faz parte dessa cultura, está fora, está em casa? Qual é o controle que tem? Então, o World Economic Forum começou, então, a estudar, fazer muitos estudos em relação às competências comportamentais, ditas soft skills, que são compostas por traços de personalidade, por pontos fortes, por forças humanas, são capacidades, habilidades suaves que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Então, desde criança, as pessoas desenvolvem habilidades, capacidades, né? E
no dia a dia, diante das situações, das circunstâncias, nós somos capazes de desenvolver outras habilidades. Eu criei uma ferramenta que se chama a roda das habilidades sociais, né? Eu uso isso muito em treinamento, onde eu começo a entender, especificar, conversar com o meu mentorado ou com os líderes do treinamento, nas equipes também, exatamente essa coisa de resgatar o que eu fazia de legal na infância, o que eu gostava de fazer, o que eu aprendi na infância. E com isso eu crio ponte, obviamente, para a pessoa ser estimulada a aprender coisas novas. Os líderes sêniores, por exemplo, têm muita dificuldade de lidar com as situações novas. Que essa galera mais jovem, tira assim de letra, né? E por que não aprender? Então é trabalhar o tabu, a dificuldade que as pessoas têm. Essas competências, essas soft skills, elas são habilidades transversais da nossa vida e que nós resgatamos. Então tem uma estudiosa, Dias, eu usei muito ela. Oi, Ronaldo, tudo bem, querido? Eu usei muito a referência de Dias para criei uma ferramenta, um questionário sobre soft skills para identificar as soft skills do perfil do líder 4.0 e também do líder do pós-pandemia, né? E essa autora, Dias, Maria de Fátima Dias, ela fala sobre 7 habilidades que ela pesquisou em formandos da área de enfermagem, de outras áreas. São habilidades do dia a dia, habilidades pessoais, habilidades emocionais, sociais, autoeficácia, competências diárias, para que a gente possa entender que soft skills, elas estão relacionadas à nossa humanidade. É a nossa capacidade de ser, estar no mundo. Agora, vamos deixar uma coisa muito clara aqui. Que por mais que as mídias, as pesquisas estejam falando muito sobre soft skills, inclusive está aqui livro, vou aproveitar e fazer minha propaganda. Quem tiver interesse nesse livro é só acessar o link da bio, acessar a loja e adquirir. Esse livro é recheado de histórias de pessoas que quiseram fazer diferentes. Soft skills é isso, né? São traços da nossa humanidade. Mas é importante falar, Alex, que o líder, antes da gente chegar lá na liderança transformacional, por exemplo, que o líder, ele precisa estudar. Não basta ele ter só competências, né, humanas, essenciais. Não. Ele precisa ter conhecimento, formação, né, para que ele tenha esse conhecimento técnico para utilizar e guiar o seu time. Ele precisa saber do que ele está fazendo. Quando eu vou dar um treinamento, eu tenho que ter todo esse aporte da psicologia, do estudo do comportamento, do que é liderança, da gestão de pessoas, de negócios, para que eu possa ajudar o líder ali naquele momento a se desenvolver. Parte técnica. Aprendi em cursos. Fui lá, comprei o curso, estudei e aprendi a fazer. Só que, nos dias de hoje, com as demandas do mundo moderno, não basta só ter conhecimento técnico, que são as hard skills. Eu preciso ter conhecimento humano, dos processos humanos, do comportamento, das emoções, de como é lidar com o outro, como é ser empático. Um líder transformacional, por exemplo,
Ele é um sujeito que ele precisa ser capaz, além de toda a competência técnica, ele precisa ser capaz de inspirar, incentivar, de trazer o seu time, de compartilhar o seu propósito com o time e inspirar o time a ter propósito também. Isso é Sim, transformador, sim, né? E como que se faz isso? Ele precisa ser gente. Ele precisa ser gente, né? sim. Eu tenho uma esperança, ó, também tenho esperança que todos nós possamos nos tornar cada vez mais gente. Mas eu tenho uma experiência com o meu marido, quando eu o conheci, ele era diretor de uma clínica, da clínica psiquiátrica onde eu trabalhei, foi lá que eu o conheci. E tinha uma característica dele que era assim, as pessoas reconheciam em unanimidade. Ele era carismático, ele era afetivo e todo mundo sabia a hierarquia dele, mas ele chegava para falar com as pessoas de olho no olho, de igual para igual. E até hoje, quando nós nos encontramos com pessoas que trabalharam conosco, ele sendo o líder, as pessoas falam isso, que saudade que eu tenho. Como era bom trabalhar com você. Eu conheci uma médica que eu nem conhecia, mas ela sabia que eu era esposa dele, e ela veio me contar a história dele de líder de uma outra época que ele era líder de um hospital. Sim. Então, o líder precisa ser conectivo. Isso é muito interessante, né, Ana? Porque a gente vai percebendo assim, o movimento que, principalmente nos dias atuais, que a informação ela já está ao alcance de grande parte das pessoas aí, não dá mais mesmo para ficar acomodado, porque a liderança a gente vai percebendo, e para mim, eu sou meio bitolado numa ideia, mas parece que tudo vai levar para a autoconsciência novamente, né? A gente começa a perceber que a gente está no momento de uma transformação. Ô Carlos, sua pergunta é muito boa. Coloca ela pra gente aqui na Muito. caixinha de perguntas, porque daqui a pouquinho a gente já começa a ler as perguntas. Não quero perder essa pergunta, que tem até a ver, de certa forma, com o que eu vou trazer agora. É, de uma certa forma, às vezes você tem situações onde a empresa ela está ali, ela está buscando crescer e tem uma resistência por parte dos colaboradores, mas também tem muitas situações que são ao contrário, né? Que é a empresa que tem a resistência e aí precisa se criar uma nova cultura dentro de uma cultura, que é o que tem a ver com a questão do Carlos ali. Eu acho que tem até um limite, né, Ana, que dá para ir dentro desse movimento. Eu acho que chega uma hora que eu acredito muito que a empresa ela é uma somatória da energia das pessoas que estão ali naquele ambiente. E, de uma certa forma, isso tem muito a ver com campos relacionais, com frequências de energias, com insights, com ideias, né? Eu acho que chega um momento em que, de repente, se a pessoa ela começa a se desenvolver e se abrir muito, talvez ela faça, assim, uma transição para uma outra empresa que já esteja mais aberta a esse movimento. Mas uma coisa é certa, né, Ana? O desafio é para todos nós, e aí entra numa questão do que você trouxe do líder conseguir trazer esse propósito, né? Foi interessante, Ana, porque eu, para mim, eu dissociava totalmente liderança de humanidade, tá? Para mim, eu só nunca tinha Você conectado, desassociava? dissociava totalmente. Para mim, vou pensar, estou falando de um Alex de uns 12 anos atrás, né? E de repente eu começo o processo de autoconhecimento, começo a estudar, caiu o monge executivo na minha mão. Muito tempo. Quando eu terminei de ler o Monge Executivo, ficou muito claro para mim uma coisa: liderança é um estilo de vida. A liderança ela tem um papel muito abrangente no sentido de que se eu tenho ali o meu próprio propósito, eu começo a sair daquele campo todo de reclamação, de julgamento, de culpa, e eu começo a buscar caminhos para cada vez mais conseguir gerar resultados. Foi interessante, Ana, porque essas coisas elas foram acontecendo na época para mim. Hoje, para mim, isso é tão simples, mas sinceramente, na época, Ana, foi uma coisa assim de falar: caramba, espera um pouco. Na Como verdade, pode ser, né? eu tenho que, de certa forma, estar líder no meu posicionamento com a minha vida em todas as áreas. Eu tenho que ser, entre aspas, líder nas minhas relações, líder na minha vida financeira, líder na minha gestão de carreira, né? E, consequentemente, líder nos resultados que eu tenho aqui na empresa, com ou sem crachá de líder.
E acho que essa consciência começou a me despertar, é aquela coisa, né, Ana? Vem a luz e vem a sombra, porque você começa a ter uma percepção, e em contrapartida disso eu percebia que a instituição que eu estava na época não tinha ainda essa percepção. E não é um julgamento, tá? Porque eu acredito que uma instituição com 20 mil pessoas leva-se um tempo para maturar algumas ideias. Não é de uma hora para outra que a cultura vai ser mudada, né? Mas aí é que a gente vai mais para o cerne da questão, porque eu acredito que quando a gente começa a perceber, a questão da liderança, do ego e do autoconhecimento tem uma conexão muito profunda, né, Ana? Eu lembro que eu vi, para não estender muito a minha fala, lá no livro do Monge Executivo mesmo, quando ele falava da questão de que ele invertia o processo, né? Ele colocava onde, de repente, o presidente atendia os diretores, que atendiam os gestores, que atendiam os supervisores, que atendiam o cliente. Eu comecei a observar que as pessoas fazem uma grande confusão na questão do sentido de ver a hierarquia de uma empresa, comparando a hierarquia com posição humana. Ou seja, né, hierarquicamente, obviamente, o presidente ele vai estar acima de mim, porque ele tem que tomar decisões, as quais elas não cabem a mim, e eu, obviamente, direciono, sigo o fluxo. Mas quando a gente fala em termos de humanidade, e aí eu lembrei disso porque foi o que você falou do seu esposo, ele é uma pessoa como eu. E aí o que eu comecei a intuir, Ana? Que muitas vezes pelas instituições não terem essa visão e o líder ele ser uma pessoa muito insegura, ele quando começava a alçar cargos de liderança, entrava naquela mentalidade de que ao invés de eu entender que eu preciso servir mais, eu começo a me achar melhor. E o problema disso, Ana, olha só como, na minha visão, isso tem um impacto na cultura muito forte. É que ele começava a impor mesmo essa questão de ser melhor. Só que exatamente por ele ser melhor, quando as pessoas tinham problema, elas não resolviam, elas levavam para quem era melhor. Com Só que ao certeza. mesmo tempo, como isso era uma imaturidade emocional, o cara ficava sobrecarregado e começava a ter uma série de problemas dentro do time dele. Porque não entendia como criar essa cultura de cooperação, porque ele mesmo tinha medo. Chegamos a ouvir a frase que foi clássica numa das reuniões de uma grande gestora, onde discutíamos uma questão de pontualidade de voos, e ela chegou à conclusão de dizer assim: o problema é o cliente. Então, veja bem, você pontuou coisas assim essenciais, né, na liderança. Assumir um posto de liderança tem uma pressão, né? Requer muitas coisas. Por mais que o sujeito esteja tecnicamente preparado para ser líder, tenha conhecimento, domine, tenha cursos em Harvard e ele domine todos os processos e teorias, digamos assim, da liderança, nós não podemos esquecer que existe ali um ser, uma pessoa líder, né? E exatamente aí é que às vezes complica uma coisa. O líder controlador, por exemplo, autoritário, ele é uma pessoa que ele tem uma baita de uma insegurança. Então, ele vai centralizar algumas coisas, ele vai ditar de cima para baixo, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. E o que a gente vê de pessoas, de líderes controladores, é que eles têm uma insegurança de errar, uma insegurança de perder o seu posto, uma insegurança do colaborador ser mais assertivo, ser mais competente, uma insegurança do diretor olhar para ele e pensar: esse cara não tem que estar aqui, né? Então, olha quantos processos que vai na mente desse sujeito. O líder que é muito bonzinho, por exemplo, o líder muito paternal, ele não tem senso de firmeza, de direcionamento. A equipe simplesmente faz, é laissez-faire. Ele deixa a coisa rolar, porque ele tem uma dificuldade enorme de comandar, ele não quer se arriscar, não quer se colocar à frente. E às vezes é um cara que sabe muito, né? Mas ele tem medo, por exemplo, de partir para o confronto, ele tem medo de assumir aquela responsabilidade. É difícil estar nesse posto. E a gente precisa compreender isso, né? Os diretores
precisam se humanizar mais para olhar para este líder de uma maneira humanizada, diferenciada. Porque o líder é a carne do hambúrguer, percebe? Ele está ali no meio, ele filtra o que essa diretoria deseja, espera, manda, comanda, e ele tem que passar isso para outra fatia do pão, que são os colaboradores dele. E esse nem sempre é um processo muito fácil de se fazer, né? É possível. Como? Com o olhar voltado para ele. E aí, sobre resultados, sobre trazer a pessoa, o colaborador para essa aliança, se faz como? Né? Se faz de cima para baixo, se faz numa posição de, olha, estamos iguais, no entanto, eu tenho uma hierarquia, um posto diferenciado, mas vamos junto. Eu também não sei fazer determinadas coisas. Eu quero aprender com vocês. E a coisa do propósito que você falou, isso é fundamental. O líder que não tem para si, claro, o propósito dele de estar dentro daquela organização e de estar à frente do seu time, e aí eu digo o propósito dele pessoa, o propósito dele relacionado ao propósito da organização, ele não vai comandar esse time para performar. Os líderes da atualidade, deixa eu ver, quem que falou aqui sobre o Carlos, né? Quais mecanismos, na sua opinião, o líder pode utilizar para inserir a gamificação e processos mais humanizados em organizações com culturas mais operacionais e engessadas? Carlos, essa é a missão, sacou? Essa é uma missão difícil. No entanto, as pessoas estão sedentas por essa mudança. O contexto do trabalho está adoecendo tanto as pessoas que as pessoas estão necessitando de socorro emocional. A gamificação é um processo tão mais leve que ajuda as pessoas a abrirem a guarda, baixar a guarda, as defesas, para conseguirem aprender mais, aprender novas questões. A cultura de uma organização, uma cultura muito engessada, ela vai ter colaboradores adoecidos e engessados igualzinho a essa cultura. E aquele que não aguentar o peso desse gesso todo, desse cimento, vai abrir, por exemplo, um quadro de síndrome de burnout, que na pandemia aumentou largamente. O estresse do trabalho hoje em dia, a doença do trabalho causada pelo trabalho hoje, é uma dos problemas mais sérios que as organizações estão vivendo. Sim. E uma organização engessada, com uma cultura quadrada, que queira enquadrar os colaboradores a qualquer custo, ela não vai prosperar. Porque para ela prosperar, ela precisa ter pessoas saudáveis. Eu, Ana Clara, eu gosto muito da gamificação. Em outubro, eu estou indo fazer uma imersão em gamificações só para treinamento de liderança. Não paro, né? Tu tá rindo porque eu não Legal. paro, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Pois é. Estou indo eu buscar isso porque eu acredito que brincar flexibiliza a nossa cognição. Totalmente. Tornar a coisa mais leve flexibiliza a nossa cognição, o padrão mental rígido e abre portas, expande a mente para aprender. Por quê? Porque quando a gente está num processo de capacitação mais leve, a gente tem uma espiral de emoções positivas. E aí a nossa mente expande. Quem fala isso? Não é eu, Ana Clara. Eu estudei isso. Quem fala é a Sônia Lyubomirsky, que fala sobre
Espiral de Emoções Positivas, e também Barbara Fredrickson, que criou a teoria do ampliar e construir. Legal. Quando eu flexibilizo, vivo emoções positivas, eu amplio a minha mente, eu expando a minha capacidade cognitiva, eu modifico o meu padrão mental e eu aprendo mais. Com a pandemia, ainda nessa questão, Carlos, com a pandemia, as organizações tiveram que abrir espaço para a mudança da cultura. Muitos líderes adoeceram, porque eles tinham que lidar com uma nova forma de gerenciar as equipes e isso influenciava. Totalmente. Né? De repente, o colaborador está ali trabalhando e passa uma criança gritando atrás dele. Vem Ou um falar, gato miando, pai, que pode mãe, acontecer. né? Pai, mãe, eu não sei fazer isso, você me ajuda? É a internet que cai, né? É um barulho que rola, ele não está protegido nos muros da organização. É verdade. Então, a cultura teve que começar a mudar. E um outro aspecto que tem obrigado a cultura organizacional mudar é a necessidade de inclusão, Tá. de toda a ordem. A diversidade está aí, bate na nossa porta a todo momento. Você sabe, Ana, que foi interessante você trouxe isso e conectou com a pergunta do Carlos. Eu acho que quando a gente olha nesses dois pontos de perspectiva, no sentido macro e micro, vou colocar assim, que eu acho que fica legal daí de te ilustrar. No sentido macro, de ver a evolução da organização, no sentido micro, voltando para aquela questão do propósito, né? Porque, olha, uma coisa certa a gente sabe aqui, e líderes que estão aqui com a gente já compreendem isso. Ser líder não é fácil, né? Ser líder é realmente uma missão que muitas vezes, quando a pessoa recebe esse título, por assim dizer, nem a pessoa que entrega para ela tem noção do que está entregando, da força que ela tem, da influência, do poder da qualidade das pessoas que estão ali. E aí que acho que entra nesse ponto, né? Muitas vezes as pessoas elas trazem essa questão, Ana, das limitações da empresa, e eu sei que isso acontece porque eu presenciei isso na pele. Porém, também tem uma questão. Eu acho que esse é o momento de ser criativo, né, Ana? Eu não sei se é porque eu estou voltado e conectado com pessoas já há tanto tempo, estudando essa área comportamental, então para mim isso de uma certa forma é mais, entre aspas, fácil, entre aspas. Mas eu penso assim, eu acho que a partir do momento que eu tive pelo menos um insight, Ana, tá? Essa é a minha curta trajetória com a liderança dentro da organização. Quando de repente caiu a minha ficha, porque eu era o cara mais desmotivado que você pode imaginar, Ana. Totalmente desmotivado, sabe? Eu era o cara assim que, tipo, falava assim, olha, essa empresa aqui, as coisas são mais ou menos, tinha certeza que eu não era promovido por culpa do meu chefe, tinha todo um contexto aí. Começa a cair a ficha, comecei a buscar autoconhecimento, 7 anos na empresa, aí um dia eu tô saindo para ir embora para casa, olho pro meu setor, pô, 7 anos aqui, se eu fosse embora hoje, o que eu teria deixado de marca aqui? Nada. Eu fazia o básico, sem entender porque que eles não me promoviam. E aí, todo aquele processo de uma certa inconsciência. Pô, começou a cair a ficha, aí vem aquela questão. Pô, se eu sou o problema, então tá tudo bem, porque eu também sou a solução. Vamos mudar isso aqui. Existia um sentimento interno, Ana, de mudar a minha vida. E aí eu comecei a entender uma das coisas que o Zé Roberto fala muito, e para mim é uma frase poderosa, que é no trabalho que se encontram as oportunidades. Eu achava, Ana, que o mercado de trabalho dava de mais riqueza era o dinheiro. E o dinheiro é bom pra caramba, mas não é o dinheiro. É a oportunidade. É a oportunidade de a gente falar, tudo bem, com o que eu tenho, até onde eu posso ir mesmo antes de dizer que não tá dando certo. Porque tem ações que muitas vezes são simples que fazem diferença. Na minha cabeça, eu sempre parti pensando assim, bom, se eu vou começar esse movimento, primeiro eu quero ver quem são os malucos que de repente conectam com isso daqui pra gente começar a fazer alguma coisa diferente. E começava a conectar com as pessoas e procurava, na verdade, antes de fazer qualquer tipo de mudança no externo, e até onde eu podia ir, que era fazer um engajamento com o time. Porque muitas vezes, inconscientemente, a gente pula essa etapa, né? Caramba, eles não mudam, tal, mas tudo bem, dentro daquilo que você pode, você foi até onde? E é por isso que eu digo, para mim, Ana, se não fosse uma coisa muito pessoal minha, no sentido de falar, eu quero fazer transformações na minha vida, eu não teria encontrado força suficiente para passar pelos obstáculos. Porque é aquela coisa, a partir do momento que você começa a gerar um movimento, você vai despertar outros sentimentos. E nem todo mundo vai achar super legal. E aí é que entra a nossa parte mais
vou dizer política, mas no sentido de saber lidar com essas situações sem perder a compostura e, ao mesmo tempo, argumentar ideias. Onde você, vai ser muito difícil na posição de liderança querer fugir de conflito. Porque o Ah, líder que foge de conflito, principalmente com a equipe, você deve ver isso. Eu vou até engajar isso aqui já com uma pergunta que foi feita aqui pra gente, que foi da Francesca, sobre quais são as principais soft skills. Eu vou ousar dizer uma, mas eu vou transferir a pergunta para você. Para mim, a comunicação, ela é o elemento fundamental para qualquer tipo de engajamento. Aliás, qualquer coisa na vida, mas principalmente falando de equipe, e eu sempre costumo dizer, aquele conflito que eu não expresso, eu internalizo. E mais cedo ou mais tarde, isso vai ter um impacto muito mais poderoso do que se eu trouxesse aquilo à tona e falar, pera um pouco, Ana, vamos conversar, porque de repente aconteceu assim, eu vejo assim, e a ideia não é brigar com você, mas entender como é que a gente resolve isso. sim, é verdade. Vou pegar esse gancho aí. Tem uma pergunta do Presense CIP, muito interessante. Como ser líder em uma empresa onde o dono não sabe liderar, né? Aninha, Bom, já antes de você começa aí responder, um drama muito grande, né? antes de você responder, desculpa te cortar, eu vou fazer o seguinte, você vai responder a pergunta dele, eu vou subir as próximas perguntas, porque o nosso papo tá maravilhoso, muito Para bom, gente falar mas depois. não, a gente pode até fazendo as perguntas. Nós temos o limite até as 21h15. E Tá é bom, muito interessante esse tema, tá? Então, desculpa te cortar, Ana, mas só para te brifar, eu vou passando as perguntas e a gente vai conectando e vai fluindo, para ninguém tá ficar sem a bom, resposta, tá tá bom? bom, pode ser, pode ser. Bom, então aí, só porque eu comecei a responder, né? Como liderar numa equipe onde o próprio líder, o próprio dono não sabe liderar? Você já respondeu essa pergunta quando você fala que você vai sendo, né? Você vai sendo você. E quando eu vou agindo no mundo com as minhas competências, com a minha honestidade, com o meu princípio, meu propósito, eu vou vencendo várias barreiras. Isso contamina as pessoas. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que o líder ele inspira, né? E quando ele inspira, ele é essa pessoa que demonstra para o outro: eu estou aqui por mim, por eles, da direção, pela organização, mas por você e com você, ele traz a massa, É verdade, né? é verdade. E aí, quando você fala da soft skill comunicação, por exemplo, nem todo mundo tem essa habilidade, essa competência de saber se comunicar, de conseguir se comunicar, deixar claro aquilo que você pensa, né? De ser uma comunicação não violenta e, ao mesmo tempo, que imponha autoridade, não autoritarismo naquilo. Essa é uma competência, uma soft skill fundamental, né, Alex? Para os Totalmente. dias sempre foi importante. Estamos aqui fazendo o quê? Nos comunicando, Comunicação. né? Então ela é fundamental e alguns líderes realmente não sabem se comunicar. E aí talvez entre essa questão dessa dificuldade, né, do dono liderar. É uma liderança diferente daquele líder que tem que estar com as pessoas no dia a dia, né? Porque o líder que comanda o seu time, ele é um filtro dessa ideia que vem de cima. Então, se ele não consegue mexer daqui para cima, mexe daqui para baixo, que esse sistema vai mudar, de alguma maneira vai reverberar. E aí, Sim, essa liderança em massa vai dar um resultado diferente e, de alguma maneira, vai mexer na cultura, vai mexer nos valores, no propósito da organização. Não tem como não mexer com o dono. é verdade. Então, presença, seja líder. Independente de quem te lidera, observe em você as suas soft skills que te ajudarão a liderar, Exato. tá? É isso mesmo. Faça a sua parte, focado no resultado que você quer, não só na competitividade,
não só na briga com os donos que não têm ainda essa visão aberta para a liderança da atualidade, para essa liderança transformadora. Faça a sua parte e faz com propósito. Porque se a gente não tiver porquê levantar da cama todo dia para trabalhar, não rola. Não vai acontecer. Não é mágica, né, Alex? Ó, Não, não. sua-se a camisa. Eu falava uma coisa às vezes com os líderes, já de cara para impactar, eu falava, gente, tem uma estratégia poderosa para você fortalecer a sua liderança. Amor. Ah, Alex, você está meio romântico hoje. Não, você não me entendeu. Ajude as pessoas, que elas te ajudam. Porque tudo que vai e volta. Então, coloquei até a frase e fixei aqui. Não existe resistência, porque existe a falta de vínculo. Para pensar que em Maravilha. termos de humanidade, quem são aquelas pessoas que você conecta e respeita? Primeiro são aquelas que têm resultado. É por isso que tem que começar por você. Você tem que ter o Uhum. resultado. Se você está assistindo a gente aqui, independente de você já estar como líder ou você está querendo galgar a carreira de liderança, comece a entender que a liderança realmente é um posicionamento, é uma filosofia que você adquire da sua vida, de fazer o que tem que ser feito. Eu gosto muito de um consultor de empresa, estou até tentando trazer ele para bater um papo no livecast, que é o Valdez Ludwig. E o Valdez, ele tem uma metáfora que é muito boa para ilustrar o que acontece muito no mercado de trabalho. Ele diz assim, você imagina um time de futebol, Ana, de segunda divisão, que quer ir muito para a primeira divisão, eles querem muito. Então eles estão jogando lá e de repente um dos jogadores desse time faz o gol contra. E aí o time perde, vai no final, o repórter perguntou, meu amigo, mas vem cá, por que você fez o gol contra? E ele fala assim, porque eu ganhei pouco. Gente, pensa uma coisa. Se você joga num time de segunda divisão e quer ir para um time de primeira divisão, você tem que ser extraordinário. Então, muitas vezes, a gente está, vamos dizer assim, e aí, olha, volta lá para o começo da nossa live. A gente não aceita aquilo que a gente tem de positivo, porque não tem como não dizer, não é verdade, Ana, que uma característica, e aí você me disse se isso seria uma soft skill ou não, que é muito importante para o líder, é a ousadia. Você vai ter que dar passo. Tem que ser. Não quer dizer que você tem que sair detonando a hierarquia, causando revolução na empresa. Não é isso. Você só tem que mensurar dentro daquilo que cabe a você, até onde você pode ir e ousar. O ousar, às vezes, Correr é uma coisa riscos. simples, não é? Às vezes, quando a gente está fazendo estratégias com os líderes, Ana, a gente vê coisa simples. Poxa, como é que tá a tua equipe? Ah, eu tô com problema de comunicação, tá difícil e tal. E o que que você acha de você pegar, de repente, um colaborador, talvez, por semana, pegar uma horinha, senta com ele, pergunta como é que você tá? Como é que tá a tua vida? E empresa para você? E qual que é a tua pretensão profissional? Você quer chegar aonde? Porque muitas vezes você está gerando movimentos que, primeiro, está gerando insights na pessoa. Mas você está atendendo uma necessidade humana que é tão simples e tão desafiadora. Você está ouvindo. Isso é poderoso, uma sinergia de um time, né? Muito, muito, muito. Isso é fundamental, né? Você ter uma atitude positiva em relação ao seu colaborador, ao líder de outra equipe, que é teu colega de trabalho na mesma linha hierárquica, né? Você ter essa gentileza, você conseguir se colocar a serviço do outro muitas vezes. A empatia, fala-se muito da empatia, ela ficou até meio vulgarizada, eu diria assim, muito batida, né? Mas a empatia é uma soft skill muito necessária. Há anos atrás, há poucos anos atrás, nós ouvíamos dizer assim, você que trabalha com organizações, treinamento, sabe muito bem do que eu vou te falar. Ah, o bom colaborador não leva problemas da vida pessoal para dentro da organização, né? Que balela! Fomos enganados durante anos com isso, porque essa é a maior mentira que se pode falar sobre um ser humano. Porque nós não somos compartimentalizados. Aquilo que me afeta na minha vida pessoal, de alguma maneira vai me modificar, me impactar e eu vou trabalhar naquele dia diferente. Deixa o seu filho estar doente em casa para ver se você vai trabalhar inteiro. Impossível, né? Deixa eu Verdade. ter um problemão na minha equipe para ver se eu vou chegar em casa e eu vou relaxar 100% do tipo assim, que se dane, fechei a porta da minha empresa, deixa isso para lá, amanhã eu resolvo.
é verdade. Não. Aí é que está o sentido holístico, né? Nós somos o todo e fazemos parte do todo. Nós não podemos esquecer isso e conseguir desenvolver em nós habilidades humanas, junto com as técnicas, as hard skills, para levarmos de forma mais saudável. E veja bem, eu estou usando a palavra saudável, por quê? Na minha apresentação do TCC, eu fiquei muito grata. Eu realmente sou, até me emociona. Eu sou muito grata à professora Eliane Berlato, da USP, que ela aceitou o meu convite, pediu lá, fez um negócio na USP para estar na minha defesa do TCC, porque ela é uma mulher à frente do seu tempo. Ela trabalha com inclusão, ela pesquisa diversidade e ela é da área da administração, está 100% dentro da área de treinamento, sacou? Então eu fui atrás dela, eu falei, eu quero você na minha banca, pelo amor de Deus. Ela me deu uma aula sobre liderança, enquanto ela apontava os aspectos do meu TCC que eu precisaria enxugar. E foi formidável, não podia ser pessoa melhor. Por quê? Ela me chamou a atenção para um negócio que eu não tinha pensado tão seriamente nisso. Que nós não podemos sair de um modelo de liderança técnica, capacitada, competente tecnicamente, para um modelo só humano, sentimental, afetivo, relacional. Porque nós vamos incorrer no mesmo erro e a gangorra vai ficar assim. Só vai trocar Né? polaridade, né? Nós precisamos equalizar essas relações. E vão ter momentos que o líder vai precisar bater o martelo e falar, apesar de eu entender você, colaborador, vai precisar ser do meu jeito. Vai precisar ser do jeito que tem que ser. Que às vezes não é o meu, não é o teu, mas é o de quem manda, quem pode. Às vezes é a necessidade da empresa. A flexibilidade é uma outra soft skills fundamental. Quem não faz alga de aquário hoje em dia não consegue lidar com a pressão no trabalho. Adaptabilidade é uma soft skill hoje em dia, outra soft skill que ela urge, ela grita dentro das empresas. E o líder que não consegue se adaptar, ser maleável, que não consegue trabalhar o padrão mental fixo dele, ele não vai atingir a sua equipe. Estão todos muito machucados, emocionalmente, psicologicamente falando, com a pandemia. Isso não passou não, gente. Isso é um trauma coletivo que mexeu muito com todo mundo. Então, como que hoje as empresas querem? Olha só, a pandemia quase acabou, volta para cá, vem trabalhar o dia inteiro dentro dessa baia. É uma outra mudança. E isso precisa ser feito de forma amorosa. E nem sempre os líderes sabem ser amorosos, porque acreditam que ser humanos, afetivos, amorosos é sair do comando. É aí que mora o grande engano. Eu tenho técnica, e se eu for amorosa, eu trago para mim. Eu trago Ana, acho que a falta da consciência do que é uma visão sistêmica acaba abrindo, vamos dizer assim, brechas para essas confusões. É comum ouvir também de líderes, eu não sou muito perto da minha equipe porque eu já tentei essa abordagem e as pessoas não respeitam. Bem, tem nada a ver uma coisa com a outra, você ser perto. Porque eu acho que assim, eu vou te dizer uma ideia que eu tenho e fica à vontade se não fizer sentido para você. Eu acho que quando a gente fala em termos de empresa, primeiro, eu tenho que ter consciência que eu estou dentro de um jogo, vamos colocar aqui. Eu estou dentro de um jogo, de um nicho de mercado, dentro de um sistema que faz parte de um sistema maior ainda, e que quanto mais eu tenho a visão ampla do sistema, mais eu entendo a ação micro que eu tenho que fazer.
né? Porque às vezes o cara quer progredir na empresa, mas ele não entende o setor que ela compete, ele não entende o que as concorrentes estão fazendo, ou por que às vezes vem mudanças. Gente, a visão tem que ser ampla, você não precisa estar lá na diretoria como executivo para entender do negócio da empresa que você está, principalmente se você se identifica com o nicho. Então, acho que a partir dessa visão, pô, eu posso ser humano, amoroso, compreensivo, o maior parceiro seu. Desde que você entenda que para a gente estar junto dentro desse sistema, tem regras básicas que têm que ser cumpridas. Posso ser seu parceiro, você faltando todo dia? Não. Aliás, eu até posso. Eu vou ter que te dar a demissão para que você reflita sobre a importância do trabalho na tua vida. Mas eu não posso ser conivente porque eu sou seu amigo, porque aí já misturou tudo, né, Ana? Mas é um São processo coisas desafiador, né? completamente diferentes. Exatamente. Ser um líder humano, ser um líder é, inspirador, ser um líder que está junto com a equipe e que muitas vezes carrega a equipe para depois a equipe carregar ele, né? Faz essa comunhão e partilha de interesses, de propósitos, de jogo, de necessidade, de negociação. Isso faz a conexão, né? É isso E mesmo. é essa liderança que consegue assim, olha, nós somos parceiros. Voltando ao exemplo do meu marido, por exemplo, eu morria de medo de uma bronca dele. Por quê? Porque ele era esse líder conectivo. Ele era esse líder afetivo e carismático. Mas ele sabia muito bem onde ele tinha que chegar. Ele sabia muito bem qual era a função dele e a função de cada um dos colaboradores da empresa. Pertencimento é uma soft skill, Ana? O senso de pertencimento, Tá. né? É eu criar vínculos, é eu ajudar o outro a se sentir pertencente ao meu propósito, aquele ambiente, aquele espaço. Isso faz com que o outro também cuide daquele espaço. Isso faz com que o outro também queira cuidar das outras pessoas. Não tem nada melhor no mundo do que você se sentir pertencente a alguém. Essa é uma necessidade de vinculação humana. A empresa que não possibilita isso, a empresa que faz o colaborador entender assim, você trabalha para mim, né? E não, nós trabalhamos juntos. Não vai criar Sim, senso de pertencimento. E totalmente. quando o sujeito se sente pertencente, ele engaja. E engajamento leva a melhores resultados. Perfeito. É o que você está falando, conecta com o que a gente colocou aqui esses dias, o que acaba distribuindo a autonomia de liderança, né? É interessante isso mesmo. Eu achei bem uma sacada muito legal e um insight muito, muito sincero quando eu vi isso. Pô, o verdadeiro líder não é o que tem mais liderados, mas sim o que forma mais líderes, né? Porque é verdade, ele dá Isso autonomia, ele dá confiança, ele potencializa, ele fala, ele coloca o cara no mesmo patamar e exatamente por esse senso de responsabilidade, ele tem tranquilidade, ele distribui. É uma coisa muito percebe a poderosa, né? diferença, né? Ó, inclusive, ele trouxe pra gente aqui, ó, como que um líder consegue liderar pessoas que não aceitam ser lideradas? De uma forma sucinta, Ana, como é que você acredita que a gente trabalha esse ponto? É relativo à pergunta, não é? Não, eu acho pertinente a pergunta. Tem pessoas que não querem ser lideradas. Essas pessoas, elas têm uma dificuldade de se colocar a serviço do outro. Quando eu falo serviço do outro, não é virar tapete, né? É estar disponível para o outro e para exercer aquela função que está ali para o progresso dos outros todos, de modo geral. E aí é preciso tomar cafezinho com essa pessoa, é preciso tomar água, é preciso conversar, é preciso entender, é preciso ter a empatia com essa pessoa para entender minimamente o modo de funcionamento dela. Perfeito. A partir disso, né, o líder que tem autoconhecimento, ele tem mais facilidade para fazer isso. A partir disso, procurar estratégias para envolver aquela pessoa. Às vezes é dando autonomia, como você falou. Às vezes é deixando que aquela pessoa seja líder da própria tarefa, da própria microequipe.
Isso engaja, né? E aí faz com que a pessoa comece a quebrar, diminuir as resistências. E em casos mais complicados, pode-se indicar uma mentoria, um processo de coaching para aquela pessoa, pode-se sugerir a psicoterapia para aquela pessoa. Você tem inúmeras possibilidades para envolver a pessoa e trazer para o lado de cá, tá? Sim. E Ah, quando isso é impossível, tire ela da sua equipe, porque senão não vai funcionar. é Uma verdade. laranja podre num cesto com várias laranjas, o que vai acontecer? Esses dias eu peguei na minha fruteira uma laranja que tinha contaminado 3 laranjas. Se eu tivesse olhado para ela antes, cuidado dela, usado ela, né? Talvez isso não tivesse acontecido, não teria perdido umas 3 laranjas. Isso Então, mesmo. olhe para as pessoas para você poder ajudá-las a virem para o seu lado. Se isso for impossível, aí não Isso tem mesmo. jeito. Talvez ela esteja no lugar errado. Na função errada, às vezes, né? É verdade, Ana, porque é interessante essa percepção e, claro, quando a gente traz esse termo, realmente da laranja podre, que é um termo muito forte para a gente ilustrar e entender, é realmente uma pessoa que está desconectada, né? Eu comecei a estudar autoconsciência, que é uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, ao mesmo tempo tem tudo a ver, mas Uhum. aí eu compreendi uma coisa. Qualquer pessoa que comece a buscar um caminho de autoconhecimento vai começar a ter consciência daquilo que fez de errado para si mesmo, né? Então, a gente não tem muito tempo mais, eu quero fechar com a pergunta da Tássila, mas é muito comum os líderes dizer assim, Alex, eu tenho às vezes dificuldade de demitir uma pessoa. Quando na verdade você percebe que aquela pessoa que ele tem a dificuldade de se demitir já se demitiu. Porque não adianta eu me preocupar com a tua família, Ana, se você não está se preocupando. Eu posso até tentar te auxiliar, eu posso te dar um feedback, no sentido de dizer, Ana, está acontecendo alguma coisa, e eu converso uma, duas, três, mas aí entra no que você falou. Se você percebe que a pessoa tem uma certa resistência, o que ela está dizendo? Meu amigo, eu estou aqui só pelo dinheiro, dane-se o que vocês estão fazendo aqui. E aí não tem como você obrigar uma pessoa a fazer o que ela não quer. Então você, como líder, não sendo egoísta, você precisa desligar essa pessoa. Porque se você manter Uhum. ela na tua equipe, a informação que você está dando para os demais, meu amigo, é uma informação de que aqui tanto faz, comprometimento, engajamento, a gente, você está aí, você chegou no seu horário, e gente, aí não dá, aí você vai ficar no médio. Então, é realmente uma questão de um propósito, porque uma coisa eu digo para vocês que estão aí com a gente, você quer ser líder, quer se desenvolver, fica pronto, que você vai ter trabalho para caramba, mas esse trabalho vai te enriquecer em termos de habilidade e de resultado. E isso é extraordinário. Eu tenho um termo que eu uso, Ana, é difícil falar rápido aqui com você, viu? Porque são tantos insights que vão passando. Entendeu? Ui. Assim, não seja um mendigo corporativo. Então, o mendigo corporativo, ele só fica pedindo. Quer aumento, ele quer benefício, ele quer isso, ele quer aquilo. Gente, fala sério. Quanto vale sua competência? Quanto vale teu diferencial? Né? Acho que dá até para conectar aqui com a pergunta, Tássila, como utilizar as soft skills para se destacar como líder. Qual a dica que você deixaria para ela? Como que é a pergunta? Como utilizar? É isso, as soft skills para se destacar como líder. Essa realmente é uma pergunta muitíssimo boa, né? É, Então, as nossas competências, elas estão a nosso favor, né? Algumas, muitas são inatas, outras a gente aprende, né? E quando eu me conecto com a minha essência, eu abro, eu reverbero uma onda que também faz com que o outro se conecte com a própria essência, com a essência dele. E isso por si só já me coloca numa posição diferenciada, né? Então, o líder de destaque é aquele líder que, primeiramente, ele conhece a ele mesmo. Conhecer 100% é impossível, né? Mas que ele tem um autoconhecimento bacana. Que ele saiba fazer um bom uso desse autoconhecimento. Não é para manipular as pessoas, né? É para auxiliar na condução, na jornada. Porque, minha gente, ser líder nada mais é do que estar acompanhado de vários outros líderes em potenciais na jornada. É verdade.
Então, aquelas pessoas que se destacam são aquelas pessoas que têm consciência do que elas podem fazer, do que elas não podem fazer, do que elas devem, do que elas não devem fazer em relação a outras pessoas. Além, é claro, de ter noção, né? Conhecimento técnico para estar ali. Mães, quando eu utilizo aquilo que eu tenho de melhor como pessoa, eu me destaco. Sim, eu me destaco como líder, eu me destaco como colega do Alex. Não é à toa que a gente está aqui junto, porque nós É verdade. temos algo, coisas que nos destacam e que nos interessou mutuamente. Perfeito, Alex? Verdade. Totalmente, Ana, totalmente. Não é E tá isso? tudo bem, né? Aí eu falo, olha, são dois interesseiros. Não, não, é afinidade, é conexão, dá pra trocar, né? E é É maravilhoso. isso. E quando você desenvolve esse potencial conectivo, esse potencial de essência, isso vira uma grande potência. E É as isso mesmo. equipes que mais se destacam são aquelas que têm no seu líder, que têm em relação ao seu líder, uma grande admiração. Não porque ele é o grande gerador de resultados, não, mas porque ele é gente, ele é pessoa, uma pessoa sábia, obviamente, né? Ele sabe do que ele Exato. está falando. Então, Tássila, a sua pergunta foi muito, muito boa. Um líder de destaque é aquele que conduz as pessoas na jornada dele Sim, como líder, mas também que ele permite que as pessoas tenham uma jornada extraordinária, se descobrindo competentes. Eu acho que é é verdade. isso que é ser líder. O resultado, cara, o resultado é claro, ele vai vir. Ele vai Sim, vir. é verdade, Ana. Uau, que extraordinário, hein, gente? Conversei com a Ana Clara Bittencourt. Ana, fala uma coisa. De repente o pessoal que está assistindo aqui ficou interessado em falar contigo, é direto no Instagram. Você está fazendo atualmente mentorias, treinamentos? Fala brevemente pra gente, Ana, Sim. seu trabalho. O meu Instagram é foquebem.star. Se vocês quiserem visitar o site também, www.foquebemestar.com. Eu trabalho com processo de coach, com mentoria e com treinamento e desenvolvimento de equipes, de líderes, workshops, palestra. Eu gosto muito de falar, vocês já perceberam, né, Alex? Quase não te deixo Dois. falar. Somos Peço dois, relaxa. desculpas por isso, mas quem quiser me conhecer melhor, manda um direct para mim, vamos conversar. Conversar é sempre muito bom, né? A comunicação, eu acho que é um grande caminho para a conexão. E fiquem à vontade para mandar perguntas. Se alguém tiver interessado no livro Soft Skills, também pode entrar lá no link da bio e adquirir. E pode me perguntar lá no direct sobre outras soft skills, são muitas, né? E é muito Isso bom mesmo. compartilhar conhecimento, Alex. Eu agradeço a você imensamente pela sua gentileza. Você é um rapaz, um homem muito gentil, um Obrigado. entrevistador muito gentil, faz ponderações muito pertinentes ao assunto, muito antenado, gosto disso e acredita no meu trabalho, então eu fico muito grata, né? No mundo de hoje, onde ainda as mulheres têm uma dificuldade enorme para ascender no campo do trabalho, e eu ter a chance, a oportunidade de ter te conhecido, de já fazer a minha segunda live com você e trocar tantas informações, isso para mim é algo que assim me enche de gratidão por eu poder estar aqui de novo, falar para os seus convidados, de novo falar para os meus convidados que passaram aí, né? E entender que nós vivemos num mundo diverso e é nesse É verdade. mundo diverso que nós podemos florescer. A gente só precisa procurar o como, a melhor maneira de florescer, né? E aí a Verdade. gente floresce os espaços pelos quais a gente passa e o mundo de modo geral. Então, muito obrigada
por abrir a porta de novo para eu estar aqui e poder conversar com você. Muito Ana, bacana, obrigada ao Instituto Fragata. é isso mesmo, é um enorme prazer falar contigo. Se a live for curta, para tanto tempo, ficar mais 1h30 aqui. Acho que dá para a gente conversar aí numa parte 2, encaixando uma agenda, porque tem muito assunto, né? Quero agradecer você, nossa, tão prontamente. Fala, vamos lá, vamos conversar. E o tema foi perfeito, muito bacana conversar sobre esse tema. Agradeço ao Francisco, que é aqui o idealizador do Instituto Fragata, a qual eu sou parceiro, um cara, gente boa também, que também está sempre trabalhando nessa questão de levar mais qualidade para as empresas, através do Instituto Fragata. Eu sou só um dos parceiros aqui, né? Inclusive, convido vocês também que estão aqui, venham conhecer o Instituto Fragata. E olha, Ana, muita gratidão, viu? Agora eu vou lá pro Livecast, né? Que aí, você que não me conhece também, tô lá no Livecast, @Livecast oficial Alex Carvalho. E agora vamos falar sobre autoestima. Olha só que maravilhoso, Ana. Então, muito Maravilha! movimento, muita energia. E olha, muita gratidão pela conexão, porque conhecer pessoas especiais como você tem sido assim, cada minuto de ouvir tem sido preciosíssimo, Ana. Então, não se desculpe, eu é que lhe agradeço por compartilhar e porque saio mais rico dessa live do que entrei. Gratidão, minha querida. Obrigada. Obrigada a todos vocês que passaram aí. Um enorme prazer. Todas perguntas muito pertinentes, muito interessantes. Obrigada, Alex. Um abraço. Obrigado, Ana. Um Obrigado a abraço para o todos vocês. Francisco também. Dou sim. E muito sucesso na carreira de todos vocês. E a gente se vê na próxima live em breve. Um beijão, uma boa noite a todos.